Mendiga, degrada na roça, é salva por milionário e ninguém espera o que acontecerá. Mariana mal conseguia acreditar onde tinha acabado. As ruas enlameadas da pequena cidade de Santo Carmo. Um lugar onde o tempo parecia andar devagar, mas os segredos corriam como fogo. A noite caía úmida e o vento carregava um cheiro de fumaça e lixo podre. Seu corpo tremia, sujo, magro demais para os 19 anos que tinha, o rosto fincado pela fome e pelo medo. Ela buscava restos de comida no lixão da cidade, onde vidros quebrados reluziam sob a luz trêmula dos postes. A moça se encolhia entre o frio e o vazio do olhar, enquanto as vozes abafadas ao longe falavam dela, da mendiga mais quebrada da roça. Mas o que ninguém sabia era que Mariana carregava algo pesado demais para um ombro tão frágil. O pai, sombra cruel e violenta, a expulsara de casa depois de um golpe fundo, de palavras que cortavam mais que faca. Ela acusada, abandonada, jogada no mundo. Ali, entre o lixo e o silêncio pesado, a vi. Os olhos de Leonardo encontraram os dela, tão desesperados, tão perdidos. Ali mesmo, no meio do cheiro forte do lixo, ele sentiu um nó na garganta. O impulso foi brutal. Aproximou-se sem avisar. "Você está bem?" Suas palavras soaram estranhas e suaves, como um suspiro diferente. Mariana recuou. Os olhos ardiam em lágrimas que não caíam, o corpo rígido, desconfiado. Teria ela coragem de aceitar ajuda? Nos dias seguintes, eles começaram a se ver. Leonardo insistia, e a conexão entre eles crescia rápido demais, como tempestade chegando. Mariana, com o passado ferido, cheio de cicatrizes invisíveis, duvidava do próprio valor. Pensava que felicidade não era para ela. O medo do abandono gravava seu coração. Já Leonardo enfrentava seu próprio pesadelo. A família, poderosa e conservadora, odiava a ideia de um homem como ele se envolver com alguém tão diferente, tão vulnerável. Mas quando tudo parecia encontrar um caminho, um segredo cruel emergiu nas sombras. Descobriu-se que Mariana não era apenas uma garota perdida. Ela era filha de um político influente, desaparecido há anos, em meio a um escândalo de corrupção que abalou o país inteiro. Aquela verdade era uma bomba que poderia explodir não só a nova vida que tentavam construir, mas também o equilíbrio delicado entre amor, poder e traição. Leonardo viu-se numa encruzilhada fatal. Sua lealdade dividida entre a família e o que brotava dentro dele por Mariana. O peso do passado e das máscaras que todos usavam. E a voz do silêncio que gritava dentro da moça. Será que ela conseguiria fugir dos fantasmas que a perseguiam? Será que podia confiar em alguém? No fim daquele dia arrastado pelo vento. Algo novo começava ali, mas uma pergunta ficou no ar, congelada no tempo. Será que ela teria força para escapar do passado? Ou tudo estava preso numa teia que só se fechava mais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A decisão queimava na alma de Mariana, pesando como uma pedra. O olhar fixo na cidade parecia congelado no tempo. Mas a noite estava longe de acamar. Enquanto o vento soprou pelas ruas de Santo Carmo,
Algo estrondoso ressoou, um barulho distante como um trovão, e em questão de segundos a realidade de Mariana mudaria novamente. Leonardo, que sempre tentava entender a vulnerabilidade dela, estava prestes a entrar na roça suja do passado. Um celular tocava insistentemente, como um chamado do além que quebrava o silêncio espesso da noite. Era um número desconhecido, mas algo lhe dizia que não poderia ignorar. Hesitante, decidiu atender. A voz do outro lado era familiar, mas as palavras cortavam como lâminas. Leonardo, precisamos conversar. É sobre o Mariana. É urgente. A tensão na voz de Gabriela, sua assistente, fez seu coração sincar. Ele sabia que qualquer coisa relacionada a Mariana já trazia uma carga emocional intensa, mas agora havia um novo peso. Eu descobri algo que você nunca soube sobre ela. Ela não é só uma mendiga da roça. É muito mais. Mariana, percebendo a mudança na expressão de Leonardo, sentiu um frio na espinha. O que ele estava ouvindo? O que de tão impactante poderia mudar tudo entre eles? A curiosidade e o medo a tangiam ao mesmo tempo. A conversa se tornou um tiroteio de informações, e as palavras de Gabriela a ressoavam na mente dela. Ela está em perigo, e mais, você precisa saber a verdade sobre o pai dela. Em um instante, o mundo de Mariana parecia desmoronar. Ela não era só a filha de um político desaparecido. No que parecia uma eternidade, os olhos de Leonardo se firmaram nos dela, entrelaçando-se com um misto de compaixão e horror. Ele não conseguia processar. O que ele deveria fazer? Mariana, você é filha de Miguel Bittencourt, não é? O político que todos dizem que morreu em um acidente, mas que está envolvido em uma teia de corrupção profunda. A revelação fez a terra tremer sob os pés dela. Memórias da infância, sussurros, familiar e abandono, tudo começou a dançar na sua mente. O passado nunca a abandonara, e agora ele voltava com uma força cruel. Os postes iluminavam a cena de um drama em sua essência. Olhar de um homem perdido, atônito, enquanto a verdade se espalhava como veneno. E ela só podia tremer entre o horror e a realidade, olhando para o lixo onde procurava cada migalha de esperança. Ela percebeu que sua vida estava entrelaçada a segredos obscuros e traições. E como se o universo tivesse ouvido a confusão de seus pensamentos, um grito cortou a noite densa. Mariana! Era uma voz familiar, pesadelo em forma de gente. Seu pai. Ele vinha em sua direção, acompanhado por homens estranhos vestindo ternos escuros. Os olhos da moça se abriram em pânico. Você não deveria ter aparecido aqui. Eu já disse para você ficar longe. Leonardo a puxou rapidamente para trás, sentindo a adrenalina disparar. Quem são eles? Ele perguntava, mas as respostas eram apenas ecos de um coração agitado. Mariana sabia que estava sendo caçada. O peso da verdade a esmagava, mas se ela tivesse que confrontar isso... As sombras agora não eram apenas seus fantasmas, mas realidades ameaçadoras. E no meio daquele caos, alguém a chamou. Alguém do passado. Você é minha filha e vai voltar comigo. A afirmação soou como um golpe. A cidade, o frio, tudo parecia girar em torno deles, enquanto Mariana encarava a verdade que ela temia. E se o que ela mais temia fosse a única saída? Num último suspiro de bravura, ela olhou para Leonardo, um misto de desespero e desafio em seu olhar. Eu não vou deixar que ele me leve de novo. Mas poderia ela lutar contra tudo isso sozinha? Os homens avançavam, e a tensão cortante no ar parecia prometer uma noite que mudaria tudo. Para sempre, Mariana tinha o coração disparado, a adrenalina pulsando em suas veias.
A expressão de horror no rosto de Leonardo já dizia tudo. Mariana, você é filha de Miguel Bittencourt, não é? O político que todos dizem que morreu em um acidente, mas que está envolvido em uma teia de corrupção profunda. A revelação cortou como um rasgo no ar pesado da noite. Ela sentiu o chão tremer sob seus pés. As memórias do passado voltavam com força, e uma escuridão densa parecia se aproximar. Os homens internos escuros pararam, como se tivessem sido atingidos por um comando silencioso. A tensão era palpável no ar. Mariana olhou para Leonardo buscando um fio de esperança, mas o desespero refletido nos olhos dele era um eco do que sentia. Eu não quero voltar, eu não sou mais a filha dele. Sua voz chorava a verdade que borbulhava dentro dela, mas o eco de seu pai ressoava como um trovão. Ele não sabe, não sabe! Gritou Mariana, tentando se desvencilhar da sombra do homem que se aproximava. Cada passo dele pesado com a promessa de um passado que ela queria esquecer. Mas do fundo da noite, um grito estrondoso cortou o ar, eletrificando tudo. Parem agora! Era Gabriela, a assistente de Leonardo, saindo da escuridão, seu olhar firme e determinado. Ela tinha uma certeza que fazia o sangue de Mariana ferver. Miguel Bittencourt não morreu em um acidente. Ele está vivo, Mariana. Estou aqui para te proteger, mas você precisa entender a verdade, disse Gabriela, as palavras saltando como flechas. A revelação pairou no ar e todos na cena pareciam congelados. A confusão se misturou ao terror. Mariana estava em choque. Como assim vivo? O que você quer dizer? Seu coração batia em um ritmo frenético, como um tambor desesperado na tempestade. A ideia de que seu pai, o homem que a havia jogado na rua e causado tantas feridas, poderia ainda estar por aí, oculto nas sombras, a deixava perturbada. Como você sabe disso? Porque eu vi. Ele está sendo perseguido por poderosos que querem calar suas verdades. E você, Mariana, é a chave para tudo isso. O que você não sabe é que quem está chegando é apenas a ponta do iceberg. A declaração de Gabriela ressoava como um alerta, numa sala já cheia de tensão. Leonardo olhou para Mariana, a confusão se transformando em um novo tipo de compreensão. Se Miguel ainda está vivo, isso muda tudo. Não é só sobre você. É sobre corrupção, poder e quem detém o controle nesse jogo. E enquanto os homens se aproximavam, o mundo tornou-se um fuso de vozes e dúvidas. O que de fato Mariana representava nesse quebra-cabeça? Os pés de Mariana agora pareciam pesados, e o olhar de seu pai se fixou nela, cheio de uma possessividade que fazia seu estômago revirar. Você é minha filha. Você vai voltar comigo. É por sua própria segurança, ele gritou, e a verdade ecoou por suas veias. A segurança dela nunca esteve nas mãos dele. Não! Eu sou muito mais do que sua sombra. Não sou sua propriedade! Exclamou, a bravura crescendo no seu peito. Mas a intensidade da realidade a cercava, e a cidade, parecendo pequena agora, se tornava um labirinto de incertezas. Mariana se sentia perdida entre os ecos de uma vida que nunca quis e um futuro que ela não poderia ver. E foi quando tudo estourou. Um tiro ecoou na noite. O som aterrorizante cortou a respiração densa no ar, e num instante o mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. O homem que a ameaçava se foi, mas a faísca de um conflito maior agora incendiava tudo ao seu redor. A atenção de todos se virou rapidamente para a fonte do estrondo, olhos arregalados, respirações suspensas. Mariana ficou paralisada, olhando para Leonardo. Ele parecia atordoado, mas com um brilho de determinação,
E naquele momento, tudo mudou novamente. O que ela achou que sabia, os laços, os segredos e as traições estavam se desmontando, revelando uma realidade muito mais complicada. E enquanto o caos se desenrolava, a pergunta queimava em sua mente. Quem seria de verdade sua aliada? E quem estava realmente lutando contra ela? Era uma tempestade de confusão e revelações. Mariana sabia que, ao final daquela noite, nada seria como antes. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas como tudo se encaixaria? Era apenas o começo de um... O tiro ainda ecoava na noite, o som assustador reverberando nas paredes da cidade. Os homens internos alinhados ficaram paralisados, as expressões de surpresa se transformando em terror. Ela olhou para Leonardo, e a confusão nos olhos dele foi um choque. Seria possível que tudo mudasse de novo? Mariana, temos que sair daqui! A voz de Leonardo era urgente, a mão dele segurando o braço dela, enquanto ele a puxava para longe do perigo. Mas o olhar de Mariana estava fixo na direção em que o tiro partira. Quantas vezes ela pensou que a vida não poderia ser mais confusa? Agora, parecia que o universo a testava a todo custo. Gabriela tinha surgido do nada, e a revelação sobre seu pai a atingiu como um golpe. Mas o que mais a assombrava era o olhar de Miguel, seu pai, que agora parecia mais agressivo do que nunca, os olhos cheios de um desespero que Mariana mal conseguia compreender. O homem que ela queria esquecer se tornava cada vez mais presente. Por que você está aqui? Por que agora? A voz dele cortou o ar. Você é minha filha, e se eles descobrirem que você está aqui, tudo pode acabar. As palavras estavam carregadas de uma urgência que Mariana nunca havia escutado. A ideia de ser usada como uma ferramenta em um jogo de poder fez seu estômago revirar. Ela não tinha que ser uma peça nesse tabuleiro. Gabriela se posicionou entre Miguel e Mariana. Ela não vai com você. Você nunca se importou com ela de verdade. O clima estava tenso, a brisa fria atingindo a pele como um aviso da batalha que se desenrolava. As vozes ecoavam e os homens internos não pareciam aguardar mais. Escuta, Miguel, você não pode levar a Mariana, disse Leonardo, decidido, os olhos fixos no seu rival. Ela não quer mais fazer parte da sua vida. Você precisa entender isso. A tensão explodia e Mariana sabia que o que aconteceria a seguir poderia mudar tudo. O que estava em jogo agora não era só sua segurança, mas algo muito maior. Vocês não sabem com quem estão lidando, Miguel gritou, a frustração transbordando. A raiva dele era palpável. E Mariana se sentiu pequena sob seu olhar. Mas e se ela estivesse errada sobre ele? O pensamento assombrou sua mente. E como um raio em céu claro, o inesperado aconteceu. Um dos homens internos puxou uma arma, apontando para Miguel. A ordem é clara. Você não pode deixar essa garota sair daqui. E se precisar, a ameaça pairou como um lobo à espreita. Mariana ficou boquiaberta, o horror dela se misturando à confusão. Antes que conseguisse reagir, Miguel se virou rapidamente, colocando-se em frente a Mariana. Não! O grito dele cortou a noite como um grito de guerra. Um novo tiro ecoou, e antes que alguém pudesse processar, Miguel caiu. A expressão dele se contorcendo em choque e dor. O mundo ao redor giou em uma espiral de gritos e desespero. A imagem do seu pai caindo ao chão fez o coração de Mariana parar. Tudo o que ela conhecia até aquele momento parecia desabar. Leonardo gritou, puxando Mariana para mais perto dele. Vamos, temos que sair agora! Mas o olhar dela estava preso na cena. O que era real? Ou é tudo uma armadilha?
E se seu pai não tivesse realmente morrido? O medo e a dúvida se misturavam em sua mente. As linhas entre amor e traição estavam borradas e o passado parecia querer voltar para lhe pegar. Um tumulto se formava ao redor. As pessoas gritando, correndo. Mariana sentia que o chão sob seus pés já não existia mais. O que fazer agora? O homem que sempre procurou se afastar estava caído atrás dela, e o tempo se arrastava lentamente enquanto a verdade começava a se desenhar em sua mente confusa. Leonardo, ao olhar para ela, porém, não parecia só preocupado. Havia algo mais que ele não dizia. O que ele sabia? A pergunta a consumia. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele a puxou para longe. E naquele momento, Mariana percebeu. Poderia haver segredos ainda mais profundos. Segredos que ligavam seu passado ao futuro de uma maneira que ela nunca imaginou. Quando finalmente estavam em um lugar seguro, longe do barulho e da confusão, ela virou-se para Leonardo. O que você sabia? O que está acontecendo realmente? A resposta dele poderia ser a última peça do quebra-cabeça ou a porta para um abismo que ela estava prestes a cruzar. E, no fundo, o mais aterrador, o que mais estava escondido debaixo da superfície da vida que ela pensava conhecer. Mariana tinha o coração disparado, a adrenalina pulsando nas veias. O tiro ainda ecoava na noite, o som assustador reverberando nas paredes da cidade. Leonardo a segurava firme, seus olhos refletindo uma mistura de desespero e determinação. Vamos, temos que sair daqui! Ele puxou Mariana para longe do perigo, mas ela estava paralisada, presa entre o choque e a necessidade de entender o que acontecia. Miguel! Sua voz tremia, mas ela não conseguia desviar o olhar do homem caído. É o meu pai! A realidade começou a esmagá-la. Um homem que ela queria esquecer, que a feriu tanto, agora lembrava de tudo que havia perdido. Eu não posso simplesmente deixá-lo assim. O desejo de ajudar a consumia, embora a lógica dissesse para correr. Leonardo olhou para ela, o pânico misturado a uma proteção urgente. Ele não é quem você pensa que é, Mariana. Ele te usou. Ele é uma ameaça. Mas as palavras dele pareciam distorcidas. Ela não sabia mais em quem confiar. Antes que pudesse retrucar, um grupo de homens se aproximou, já com os rostos nus e gelados, como espectros. O que está acontecendo aqui? Um deles, o porte robusto e olhar de predador, parou, observando a cena. Apenas termine o trabalho, ele disse sem emoção. As instruções soavam como uma sentença de morte. Mariana sentiu um frio na espinha, um terror súbito. Leonardo! Gritou, mas um movimento rápido e preciso fez seu coração parar. O homem ergueu uma arma, mirando diretamente em Miguel, que ainda tentava se levantar, o rosto inchado e ensanguentado. Não! Mariana gritou e a cena se desenrolou em câmera lenta. Outro tiro disparou. O eco reverberou, mas não atingiu Miguel. Em vez disso, o homem que disparou caiu ao chão, um buraco negro abrindo no peito. O quê? Uma voz conhecida. Gabriela, assistente de Leonardo, saíra da sombra, com um olhar determinado e uma arma em punho. Um choque. A cena, que antes era caótica, virou um turbilhão de emoções. Você? Que você está fazendo? Ela se dirigiu a Gabriela, estupefata. Todas as peças estavam fora de lugar. A mulher que sempre parecia solidária, agora era uma jogadora nesse jogo mortal. Gabriela se virou, o olhar firme. Eu estou aqui para salvar você, Mariana. E é isso que farei. Mas algo não parecia certo. Por que você tem uma arma?
Mariana perguntou, a mente se retorcendo. Não era uma assistente qualquer. Havia algo muito mais profundo. E a revelação começou a assolar seu entendimento. Enquanto o caos continuava, as peças de um quebra-cabeça começaram a se unir de maneira inesperada. Eu sou uma agente, Gabriela disparou, a expressão cheia de dor e verdade. Seu pai está envolvido em uma corrupção muito maior, e não sou a única que sabe disso. As palavras dela explodiram na cabeça de Mariana como fogos de artifício. Uma agente? Desde quando? E a mentira que havia vivido agora se quebrava em 1000 pedaços dolorosos. Leonardo a puxou mais perto. Mariana, escuta, ele disse enquanto o tumulto se intensificava. Precisamos fugir. Eles vão querer você de volta e eles não vão parar até conseguir. A determinação dele estava clara. Mas a dúvida também. E seu pai? O que fazemos com ele? Nesse instante, algo sombrio começou a ameaçar seu ímpeto de fuga. Miguel, se levantando com um esforço sobrenatural, o olhar cheio de radicais e intenções obscuras. Vocês não sabem o que estão fazendo. Ninguém pode me parar. O homem que ela sempre viu como fraco, agora se erguia com uma aura poderosa, nada lembrando o pai a quem sempre tentou se afastar. Você não faz ideia do que você é, Mariana. Miguel disparou, seu tom gélido quebrando a tensão. O choque das palavras parecia uma tempestade pronta para despencar. Você é a chave para tudo. Nossas vidas estão interligadas mais do que você imagina. E eu vou fazer o que for preciso para te trazer de volta. Mariana olhou para Leonardo, um nó na garganta, o mundo desmoronando à sua frente. O que ele quer dizer com isso? A pergunta pairava no ar, a dúvida mais pesada do que qualquer arma. O passado dela estava longe de ser uma lembrança distante. Estava presente e fervente, e agora a verdade que ela temia despontava à vista. Enquanto o caos à sua volta subia de tom, Mariana percebeu que tudo tinha mudado em questão de segundos. O que a princípio parecia uma fuga da realidade, agora se tornava um jogo mortal de poder. A única coisa certa era que voltaria a ver seu passado de uma forma que nunca poderia ter imaginado. A chave para essa nova verdade estava diante dela, mas até onde ela estava disposta a ir para descobrir? A pergunta pairava, a resposta permanecendo no escuro, os mistérios se acumulando em sua mente. Mariana tinha o coração disparado, a adrenalina pulsando nas veias. O que estava acontecendo? Todos os sentimentos colidiam dentro dela, mas a preocupação com Miguel vinha à tona. O olhar dele estava carregado de urgência, e ela sentiu um nó na garganta. Você é a chave para tudo. As palavras dele ecoaram, mas quanto disso era verdade? A cena estava caótica. Leonardo a puxava. A tensão entre eles era palpável, mas os olhos dela continuavam fixos no pai. O homem que a havia deixado se sentir insignificante estava lutando contra tudo. O que aconteceria se ele fosse levado de volta para as sombras? Subitamente, Gabriela gritou. Mariana, agora não é a hora. Precisamos ir. Mas a movimentação de Miguel a fez hesitar. Ele se levantou lentamente, a fúria estampada no rosto. Voltaremos a ser uma família. Você não pode se esconder para sempre. Seu tom era de desespero, mas também havia uma determinação que a incomodava. O que estava acontecendo? Como tudo isso tinha se tornado tão confuso? Com um movimento rápido, Miguel olhou para Gabriela e algo mudou. Era como se um raio tivesse atravessado a noite. Você, o que está fazendo aqui? Miguel perguntou, o olhar penetrante. Você não deveria estar envolvida em nossos assuntos. Mariana sentiu um frio na espinha. O que ele sabia sobre Gabriela? Algo estava errado. Antes que ela pudesse perguntar, Gabriela gesticulou rapidamente, apontando a arma de volta para Miguel.
Não se aproxime dela, Miguel. Eu não vou deixar que você faça com ela o que fez no passado. Mas em vez de recuar, Miguel sorriu de forma estranha. Você acha que pode me humilhar aqui? Que pode me parar? A tensão estava insuportável. Mariana congelou, percebendo que o medo que sentia não era só sobre protestar. Era uma luta interna. Por que Gabriela estava tão determinada? Então, naquele exato momento, o inesperado aconteceu. Mais homens apareceram das sombras. Vários deles armados. E um deles, com uma máscara, gritou: "É hora de limpar a sujeira. Miguel Bittencourt é um traidor." O caos irrompeu quando eles cercaram o grupo e uma nova onda de adrenalina tomou conta de Mariana. Como eles sabiam? Como sabiam quem ele era aí? Era hora de alguma coisa mudar. Leonardo gritou: "Mariana, fique perto de mim!" Mas o som distorcido do comando se perdia no pânico crescente. Miguel se virou, seus olhos se expandindo em raiva. "Eu não sou um traidor. Você está errada, Gabriela." E num movimento imprevisível, um dos homens disparou. O tiro ecoou, mas não atingiu Miguel. Em vez disso, feriu um dos homens que cercavam o grupo. O impacto deixou todos em choque. Os gritos aumentaram e o caos tomou conta. Mariana não conseguiu processar o que estava acontecendo. A adrenalina a fez sentir que tudo estava mudando de forma drástica. "Vamos!" Leonardo agarrou a mão dela, puxando-a. Mariana estava paralisada, mas o olhar de Miguel, agora cheio de terror, a fez compreender. Ele estava em perigo real, e aquele grupo não era apenas um grupo qualquer, mas um cartel, uma rede de poder que se estendia por tudo. Novamente, Gabriela olhou para Mariana, com um olhar que misturava desespero e uma espécie de compaixão. "Mariana, você precisa saber a verdade sobre seu pai. Ele não é apenas um político. Ele é um homem perigoso e está ligado a coisas que você não faz ideia. E a verdadeira razão pela qual ele vai atrás de você é..." Mas antes que ela pudesse finalizar a frase, um novo tiro ecoou. O impacto foi instantâneo. Miguel caiu ao chão, a expressão de total incredulidade estampada no rosto. O que acabou de acontecer? Mariana ficou paralisada, a realidade fazendo seu coração parar. Era como uma cena de filme. O pai caído, a vida em suspense. O que mais poderia desmoronar? "Não! Miguel!" O grito dela saiu sem controle. As revelações, os segredos, tudo parecia estar despedaçando à sua frente. Leonardo estava ao seu lado. Mas, de alguma forma, o afastamento começou a crescer. O que ele sabia que não tinha lhe contado? Enquanto a confusão se espalhava e as sombras dançavam ao redor, Mariana percebeu que a resposta para tudo estava prestes a surgir. Mas a curva que a vida tomara agora a deixava sem chão. As cartas do destino estavam dispersas, e quem sabia, talvez a verdade sobre seu pai e o que realmente significava ser quem era, finalmente aparecesse. A noite ainda tinha muito a revelar. E Mariana estava prestes a descobrir que a batalha só estava começando. Mariana tinha o coração disparado, a adrenalina pulsando nas veias. O olhar dela estava fixo em Miguel caído, a realidade lhe esmagando. O eco do tiro ainda ressoava, mas ela não conseguia desviar os olhos do pai. Ele estava ferido, a expressão misturando incredulidade e um tipo de desespero que ela nunca tinha visto. "Não, Miguel!" O grito saiu como um lamento. Leonardo puxou-a para mais perto. "Precisamos sair agora." Mas aquele momento parecia estar acontecendo em câmera lenta. Aquela cena se desenrolava em sua mente como um pesadelo. Com Miguel caído, o conturbado passado dela ganhava vida, mostrando-se muito mais complexo do que pensara. "Você é a chave para tudo."
Aquela frase ecoava em seu coração, cheia de significados obscuros e pesos que ela nunca quis carregar. 2 homens avançaram, armas levantadas, olhando para Miguel em estado crítico. "É hora de dar um fim nisso!" Um deles gritou com força, enquanto Mariana lutava para entender o que estava acontecendo. A tensão na cena explodia e a urgência aumentava. O homem de máscara olhou para Mariana, um sorriso malicioso se formando nos lábios. "Vamos acabar com essa história de uma vez por todas." Então, como se o destino tivesse um plano maligno, um instante sombrio tomou conta do ar. Miguel, mesmo ferido, levantou a mão com o pequeno dispositivo. Mariana ouviu um clique e, de repente, uma luz ofuscante preencheu o espaço. Era uma explosão de fumaça e gritos. Tudo ficou confuso. Os homens internos reagiram, gritando entre si. "O que está acontecendo?" Mariana sentiu seu estômago revirar enquanto a fumaça a envolvia. Ela estava perdida na confusão. Mas não podia deixar de sentir que algo grande estava às portas. "Leonardo, onde você está?" O caos em volta a fazia sentir-se como se estivesse em um labirinto. "Fica perto de mim." A voz de Leonardo era um eco distante. A fumaça era densa, quase opressiva, e ela teve que se concentrar para não ser consumida pelo pânico. Mas quando a poeira começou a assentar, uma nova figura apareceu, atravessando a cena com um ar de poder que poderia cortar o ar. Era uma mulher, sorrindo de maneira arrogante. "Meu Deus, Mariana!" ela falou, os olhos se fixando no pai dela, que estava caído. Esse jogo acabou. O reconhecimento atingiu Mariana como um raio. Era Renata, a antiga parceira de Miguel, conhecida por sua astúcia e sua conexão com o submundo do crime. "O que está acontecendo aqui?" Mariana sentiu seu coração parar. O que Renata poderia querer? "Você não entende, não é?" Essa era sua chance de ficar longe da lama. Renata inclinou-se, olhando fixamente para Mariana. "Mas agora você está no centro de tudo. Miguel sempre soube que você era especial e que poderia ser a chave para tudo. Ele estava apenas usando você." O choque fez a mente de Mariana girar. Usando-a? O que Renata estava insinuando? As peças do quebra-cabeça estavam fora de ordem e aquela revelação poderia mudar tudo. Miguel, o pai que ela sempre desejou conhecer melhor, agora se tornava um manipulador que queria controlá-la. "Mas por quê? Você mentiu para mim!" Mariana gritou, as lágrimas brotando. Olhou para Miguel, o homem caído no chão, sua vida escorrendo pela sanidade. Seria ele realmente o monstro que Renata estava revelando? Um homem que só usou para seus propósitos escusos? "Miguel Bittencourt jamais soube o que realmente é", disse Renata, em um tom frio, como se estivesse digerindo cada palavra. "E a verdade é que você está mais envolvida do que imagina. Cada passo que tomou trouxe você aqui. E agora é hora de você escolher. Vai ficar ao lado dele ou do futuro que eu ofereço?" A tensão encheu o ar. Mariana estava diante de um abismo, com o passado a puxando e o futuro prometendo algo desconhecido. A escolha dela poderia mudar tudo. Miguel, que tinha sido a chave de suas cicatrizes emocionais, agora era o próprio símbolo da trampa. Leonardo estava ao seu lado, parecendo inquieto, e as próximas palavras dele poderiam mudar tudo. O dilema urge. A noite não estava acabando. Apenas começava a colocar em perspectiva tudo o que estava escondido nas sombras. O que ela realmente havia feito para chegar ali? O que mais estava em jogo? E, no entanto, uma pergunta permanecia, pronta para ressoar na mente dela. O que era mais perigoso? A verdade ou a vida que ela estava forçada a deixar para trás? Mariana se preparava para responder,
sem saber que o maior golpe ainda estava por vir. Mariana tinha o coração disparado, a adrenalina pulsando nas veias. A última afirmação de Renata reverberava em sua mente. Você é a chave para tudo. O sentimento de traição a consumia e o olhar de Miguel, ferido, só aumentava a tempestade dentro dela. A tensão pairava no ar como uma névoa pesada. Você não pode ser séria, gritou Mariana, as lágrimas escorrendo. Você não pode estar dizendo isso sobre meu pai. O desespero a fazia tremer, mas Renata parecia decidida. O que quer que tivesse em jogo, Mariana percebeu que estava no centro de uma batalha muito maior. O ambiente era caótico, mas a mente de Mariana só conseguia se fixar em uma ideia. O que mais havia por trás das mentiras do pai? O que eram aquelas sombras que o cercavam? O sentimento de empoderamento que havia começado a crescer dentro dela se dissipava com cada palavra de Renata. Estamos em uma nova era, Mariana. Renata continuou como se estivesse declamando um manifesto. Seu pai pensou que poderia manipular tudo, mas eu tô aqui para garantir que você não caia nesse jogo. Você merece mais. Venha comigo e nós podemos desmantelar tudo isso. A voz dela ecoava, ensurdecedora, na mente da garota. Uma voz interna de Mariana gritava: Cuidado! Enquanto pensava em tudo, o resto da cena começou a se desenrolar de uma maneira estranha. Uma agitação começou a fazer os homens internos olharem nervosos. O homem com a máscara olhou para Miguel caído, e uma expressão de frustração cruzou seu rosto. Daga! O plano de Bittencourt está desmoronando. Ele deveria estar sob controle, não ferido assim. E num movimento rápido, ele se virou, a arma direcionada para Renata. O que você fez? Ele não pode se mexer. O plano dependia dele. O clima ficou ainda mais tenso. Mariana sentiu a adrenalina correr de novo, mas desta vez era um desafio à sua segurança. Renata não hesitou e respondeu: Você não entende. O que ele fez deve ser parado. Mariana precisa saber a verdade. A determinação firme nos olhos de Renata era contagiante. Atrás de Mariana, Leonardo segurava sua mão. Seu olhar transparecia uma mistura de preocupação e raiva. Mariana, vamos sair daqui. Não importa o que Renata esteja oferecendo. Eu confio em você. Você é forte o suficiente para escolher seu próprio caminho. A sinceridade dele a tocou, e por um momento um lampejo de esperança abriu caminho no meio da confusão. Mas de repente, um golpe de som estrondoso cortou o ar. Era um disparo. O tempo pareceu parar. O homem que tinha se voltado contra Renata caíra, mas não por um golpe. Em vez disso, algo mais profundo aconteceu. O homem havia sido ferido, mas o que pegou todos de surpresa foi a mudança na expressão de Miguel. Ele sorriu, um sorriso que não era de um homem moribundo, mas de alguém que finalmente tinha a vitória em suas mãos. Você achou que poderia me derrubar, Renata? Que você tivesse controle? A voz dele era como veneno. E, mais uma vez, o ambiente se tornou um turbilhão. Mariana não conseguia acreditar. O que estava acontecendo? Miguel, você estava preparado para isso? A revelação a atingiu com força. A verdade, um labirinto de traições e manipulações, se espalhava diante dela. Sim, meu amor, Miguel disse, olhando para ela diretamente, como se a possessividade dele estivesse viva em cada palavra. Você é a única que pode fazer frente à tempestade. E você precisa decidir de qual lado realmente está. O olhar dele era hipnotizante, sugando Mariana para seu mundo sombrio. Ela sentiu tudo girar.
As muitas mentiras se entrelaçaram e todo o fardo que carregara até ali se transformou em um imenso peso. O homem que ela desejou ter como pai era, na verdade, o próprio carrasco de seu futuro. Leonardo puxou-a, a urgência em seu olhar. Mariana, precisamos ir. Agora. As palavras dele eram como um bastião em meio ao caos crescente. Mas antes que pudessem se mover, um estrondo ecoou novamente e o chão sob eles começou a tremer. Não, eles estão vindo! Gritou Renata, o pânico em sua voz. Os homens ao redor começaram a se mover, uma construção de poder a se desdobrar diante dos olhos de Mariana. A urgência de Leonardo contra a revelação de Miguel tornava tudo ainda mais confuso. O ar estava pesado com promessas de traição e alianças tempestuosas. Mariana ficou paralisada entre o desejo de seguir Leonardo e a atração do poder que Miguel agora parecia oferecer. Era uma encruzilhada mortal. Muitos vão se ferir, Mariana. A pergunta é: quem você escolherá proteger? O passado ou um novo futuro? Miguel sussurrou, as palavras cortando mais fundo que qualquer arma. E enquanto o caos aumentava, uma única verdade atormentava sua mente. Não havia mais volta. Algo muito maior estava em jogo. Mariana nunca se sentiu tão perdida. A escolha se apresentava, mas em um mar de incertezas, quem realmente era ela? A luta estava apenas começando, e a única certeza que restava era que as coisas não seriam mais como antes. Mariana tinha o coração disparado, a adrenalina pulsando nas veias. A noite parecia girar em torno dela. As sombras se moviam rapidamente enquanto olhava para Miguel, caído, e para Leonardo, ao seu lado, que a puxava com urgência. Vamos, agora! A voz dele era uma mistura de medo e determinação. Mas algo estava se movendo nas profundezas do caos. Ela nem ao menos sabia de onde vinha. De repente, um grito cortou o ar, agudo e horripilante. Mariana! A voz era familiar, e um frio percorreu sua espinha. Era Gabriela, surgindo das sombras, o olhar ali, com um medo que Mariana nunca havia visto antes. Não pare agora! Gabriela gritou, e naquele instante, um flash de luz branca iluminou a cena. Ela estava com uma arma, mas não era apenas uma arma comum, era um dispositivo estranho, algo que brilhou intensamente, ofuscando os olhos de todos ao redor. E com isso, um estrondo ecoou, como se o próprio céu estivesse despencando sobre eles. O chão tremeu e a fumaça envolveu tudo. Mariana mal conseguia respirar. O que está acontecendo? O pânico a dominou enquanto mãos seguravam seu braço, puxando-a. Mas então ela olhou para Miguel, que agora parecia mais um espectro do que um homem. O olhar dele estava fixo na luz, como se tivesse reconhecido algo. Na confusão, uma pergunta surgiu na mente de Mariana. Era uma armadilha? O que ela realmente era para Miguel? E de repente, tudo ficou claro quando o estrondo interrompeu o pensamento. A fumaça começou a se dissipar, revelando do fundo uma figura que Mariana jamais esperou ver novamente. Oi, filha! A voz era suave, mas as palavras cortaram como facas. Era Clara, sua mãe. Mariana sentiu o mundo desabar. Como? Por quê? Clara estava ali, com aquele olhar terno, mas o impacto do que significava a presença dela fez a máquina de sua mente travar. Você não deveria estar aqui. Você está viva? Os pensamentos a assolaram como um furacão. Clara estava desaparecida há anos, trocada por lembranças e mágoas. Mas ali estava ela, com um sorriso que não cativava e um toque de sombreamento que Mariana nunca conseguira entender. Eu vim te salvar. Mariana, eles querem você.
assim como seu pai. Cada palavra da mãe era uma bomba que explodia na cabeça dela. E o que antes era uma simples confusão, agora se tornava um labirinto repleto de armadilhas. O que significava eles? Por que Clara estava envolvida nisso? Miguel, antes cheio de poder e segurança, agora se tornava um homem pequeno sob o olhar de Clara. Clara, você não deveria ter vindo. Isso não é seguro, disse ele. E a luta nas entrelinhas era palpável. A tensão entre os dois estava carregada. Está na hora da verdade, Miguel. Mariana precisa saber. Clara respondeu, a palavra verdade soando como um sino de alerta. Uma certeza fria preenchia o ar. Algo dentro de Mariana começou a se agitar. O que ela não sabia ainda? E enquanto as vozes aumentavam, uma explosão final reverberou. Um novo tiro. Mas não foi Miguel quem caiu. Foi Clara. O corpo dela balançou e o mundo pareceu congelar. Mariana gritou, desespero rasgando sua garganta enquanto segurava sua mãe, agora ensanguentada. Não, mãe, não! As palavras escapavam, um eco de dor e perda. E então, no meio do caos, Miguel olhou para Mariana com um olhar que deveria ser de alívio, mas estava repleto de culpa e aterrorizante reconhecimento. Eles sabiam que você voltaria. A revelação acertou Mariana como um muro, devastadora e cruel. O labirinto que antes era apenas uma prisão de dor, agora estava abarrotado de fantasmas do passado. Cada revelação uma nova ferida. Ela olhou para Leonardo, que a segurava firme, mas agora via a incerteza em seus olhos. A única coisa que ela podia sentir era um desespero profundo. Enquanto o horror da situação se desenrolava, a pergunta ressoou. Quem era o verdadeiro vilão nessa história? Era Miguel, o pai que a abandonou? Ou Clara, a mãe que voltou para destruir tudo? O que ela sempre desejou. Mariana estava em choque, segurando Clara, sua mãe, enquanto o desespero tomava conta. A realidade do que está acontecendo era um turbilhão sem fim. Mãe, por que você voltou? As lágrimas escorriam pelo rosto dela e a dor era palpável no ar. Miguel estava ferido no chão, mas ela não conseguia pensar em mais nada. O mundo girava. Mariana, eu vim te salvar. Clara respondeu, o olhar firme mas trêmulo. Eles querem você de volta. Você precisa entender o que está em jogo. Outro grito quebrou o clima tenso. Leonardo, que sempre esteve ao lado de Mariana, se colocou entre ela e os homens armados que se aproximavam. Fiquem longe dela. A determinação em sua voz era inconfundível, mas Mariana sentiu um calor crescente de incerteza. O que mais ela nunca soube? Clara, o que você está escondendo? A pergunta explodiu da boca de Mariana enquanto ela lutava contra as emoções que se entrelaçavam. A raiva. A dor e o amor a empurravam para um beco sem saída. Não é hora para isso, gritou Renata, o olhar fixo nos homens se aproximando. Precisamos de um plano, e rápido. Mariana se sentiu perdida. As lealdades estavam sendo desafiadas, e agora não sabia em quem confiar. Miguel transformava-se em uma sombra ameaçadora em sua mente. Os homens, com armas em punho, começaram a cercar o grupo. Miguel, agora no chão, olhou para Mariana com uma expressão que misturava tristeza e raiva. Filha, você precisa voltar para casa. Eles estão após você, porque você é fundamental. Você é a chave. O desespero nas palavras dele a afetava, mas uma parte dela se rebelava. Era hora de parar de ser uma peça no jogo dele. Chega, eu sou mais do que uma chave. Eu vou decidir meu próprio futuro,
Mariana gritou, encarando Miguel com fogo nos olhos. O peso da verdade estava caindo, e as correntes que a prendiam estavam se quebrando. No meio da confusão, um homem bem vestido apontou a arma em direção a Clara. O tempo pareceu parar. Você não deveria ter voltado, Clara. É hora de acabar com essa história. O olhar de Miguel se encheu de algo que Mariana não conseguiu interpretar. Era medo? Sobrevida? A tensão no ar era insuportável. Não! Não! Mariana se atirou na frente de Clara, em um ato de proteção. Se você precisa de uma chave, aqui estou, mas não vá tocar nela. O desafio piscava nos olhos dela, um ato de coragem diante do que parecia ser um fim certo. Um tiro ecoou. Não era Clara quem caiu, mas o homem que estava prestes a disparar. Mariana olhou em estado de choque. De onde tinha vindo aquele disparo? Todos viraram para ver Gabriela, de pé com uma arma na mão tremendo, mas a determinação no olhar. Vocês têm que entender, o que está em jogo é maior do que pensam. Mariana, você não pode deixar eles controlarem sua história. A voz de Gabriela era uma bengala em uma tempestade. Agora é a sua chance. A adrenalina pulsava em Mariana. Ela olhou em volta. As peças da vida estavam se encaixando. E a verdade estava mais clara a cada momento. Eu não vou ser o que vocês querem que eu seja. As palavras pareciam ter um peso novo, mas mesmo assim soavam como um manifesto. Miguel se levantou lentamente, a determinação mudando seu semblante. Se você não voltar, Mariana, tudo isso pode acabar mal. Sua voz era um eco de desespero e controle, mas mais uma vez, Mariana não recuou. Não, eu escolho o meu próprio caminho, respondeu, olhando para o pai como nunca antes. Chegou a hora de todos nós enfrentarmos nossas verdades. O clima pulsava entre luz e escuridão, enquanto a decisão nascia no coração de Mariana. No fim, o que era realmente certo? E quando o sol começava a despontar no horizonte, surgindo junto com a esperança, uma pergunta ficou no ar. Quem realmente venceria nessa batalha de mentiras? E com essa inquietante dúvida, a cena final se desenrolava em um espectro de luz e sombra. Mas antes que você se despedisse dessa história, preciso que você se inscreva agora no canal para não perder as próximas histórias